vamos, pessoal. Vamos lá, continuar. Pode ligar o ar agora. Vou tentar quente, tá? Uma outra observação que eu quero fazer, ainda sobre a regra da cadeia, É só você lembrar. olha só, que está escrito aí, e é ainda naquela vibe do que é hipótese, o que é tese, é o seguinte, é que a gente usa, deixa eu botar esse exemplo aqui. A gente usa a regra da cadeia a gente usa a regra da cadeia para fazer, e aí é isso que eu quero falar. A gente acha que é a regra da cadeia, mas não é bem a regra da cadeia, tá? Para calcular a derivada da inversa de uma função quando a gente tem a derivada da função, beleza? Tranquilo? Então essa conta que eu estou fazendo aí é que você vai calcular assim, ó, se chama seno do arcosseno de x. Isso aí dá x. Beleza? Tranquilo? Isso aí você usa quando você tem a derivada do seno e você quer calcular a derivada do arcosseno. Beleza, pessoal? Tá? Então vou chamar f de x de arcosseno de x. Tranquilo? Tá? Vocês já devem ter visto isso em cálculo 1. A gente faz isso quando a gente calcula a derivada do logaritmo também, por exemplo, a partir da derivada da exponencial, tá? Então, a gente deriva isso aqui usando a regra da cadeia, tá? Então, eu chamei f de x de arcosseno, então isso aqui vai ficar, eu vou escrever como seno de f de x. O que eu estou dizendo aqui é que como seno e arcosseno são funções inversas, então a composta das duas dá identidade. Tá beleza? Certo? Aí eu vou derivar isso aqui, tá? Quando eu derivar isso aqui, eu vou ter, usando a regra da cadeia, tá? Só que o que eu quero dizer é que não é a regra da cadeia que a gente está usando, é apenas uma coisa disfarçada de regra da cadeia, tá? Mas por enquanto vamos esquecer isso e fazer de conta que a gente está usando a regra da cadeia. Então vai ficar cosseno de f de x vezes f' de x igual a 1. Beleza, pessoal? Certo? Aí eu vou chamar isso aqui de y, então eu vou ter... Por que eu fiz isso? Porque eu não vou substituir cosseno do arcosseno, tá? Que vai ficar uma coisa feia. Então eu tenho que manipular isso algebricamente. Tranquilo? Tá? Então aqui eu tenho, chamando aquilo de y, eu vou ter cosseno de y, eu vou usar essa identidade trigonométrica fundamental aqui, tá? Vou escrever aqui, mas isso é um detalhe. Beleza? Tranquilo? Aí, como eu faço essa... De qualquer maneira, eu tenho que restringir os valores das variáveis para poder inverter a função cosseno, né? Senão não consigo inverter, porque a função cosseno globalmente não é bisjetiva. Então, para definir a função arcosseno, como eu fiz ali, eu tenho que restringir os valores, por exemplo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, no qual o gráfico do seno fica só um negocinho assim, né?
Então ele fica invertível, beleza, pessoal? Mas isso é um detalhe. Tranquilo? Tá? E aí, eu vou fazer assim, seno de y é raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado, beleza? Que vai dar 1 menos x2, tá? Que é o arcosseno. Estou confundindo a vez x com y, por isso que eu botei y ali, tá? Mas ali está certo. Enfim, mas aí com isso, a gente chega a essa fórmula da derivada do arcosseno, tranquilo? Certo? E aí eu botei que f' é 1 sobre esse cosseno aqui. Aí esse cosseno aqui vai ficar essa raiz quadrada. Tá legal? Certo? E como está escrito ali bonitinho. Logaritmo exponencial é a mesma coisa que a gente faz, lembra? Quer que faça aqui? Mas de boa, mas assim, isso aí eu nunca tinha visto. Sempre tinha essa derivada dessa função aí mágica, assim. Ah, então, mas é assim que faz. Sim, sim. Então, isso é um procedimento genérico para sempre que a gente tem. Aqui eu vou botar a conta genérica. Olha só, sempre que a gente tem a derivada de uma função, a gente pode determinar a derivada da sua função inversa usando isso. Eu vou ter aquilo ali, ó, a composta das duas é a identidade. Tranquilo? Certo? Então, quando eu derivo, eu v' ter que f' de x vezes g' de y é igual a 1. Que a derivada da identidade é 1. Beleza? Certo? Então, por exemplo, eu deduzo a derivada de logaritmo assim de todas as trigonométricas inversas assim. Eu fiz aqui arcosseno, mas você faz arco tangente, todas as trigonométricas inversas assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Você pode fazer arco tangente, depois você faz lá. Aí você sempre tem que usar alguma identidade trigonométrica para fazer esse ajuste, mas é só uma questão. Espaço aqui final é como se fosse uma mudança de variável, né? É. Porque aí você falando de y, y é uma. Um seno. Porque você tem duas variáveis. Entendi. Entendeu? Beleza? Certo? Só que a observação que eu quero fazer simplesmente é a seguinte: isso aí parece a regra da cadeia, mas não é. Por que não é a regra da cadeia? A fórmula dela é a mesma fórmula da regra da cadeia, que é essa aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Derivada de f bola g, certo? Agora, por que isso não é a regra da cadeia como um teorema? Porque tem uma diferença de hipótese. Na regra da cadeia, vou apagar isso aqui porque está escrito aqui, tá? Beleza? Na regra da cadeia, o que você tem? Você tem que G é derivável em x0, f é derivável em y0 igual a f de x0. Então, f bola g é derivado em x0 e f bola g linha é igual a f' de y0 vezes g' de x0. Tá de boa, pessoal? Isso é a regra da cadeia, tá? Então, repara só, a diferenciabilidade de f e de g estão na hipótese, tranquilo? Certo? E a diferenciabilidade da composta está na tese, tá beleza? Não é isso que eu tenho aqui, porque repara aqui o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com f bola g de x é igual a x, tranquilo? Então, eu não estou concluindo. O que eu tenho aqui? A função identidade. Eu não estou concluindo que a função identidade é diferenciável. Tá beleza? Tranquilo? Isso eu já sei, eu não preciso aplicar isso. Então, na verdade, quando eu faço essa conta,
o que que eu sei? Eu sei que f é diferenciável, tá? E eu quero deduzir a derivada de g, que é a inversa da f. Beleza? Tranquilo? Então, diferente da regra da cadeia, a diferenciabilidade de g não está na hipótese, ela está na tese. Então, a conta que eu faço é a mesma. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se f é derivável, então é derivado em x0, então g igual a f menos 1 é derivado em y0, que é o ponto correspondente, e g' de y0 é igual a 1 sobre f' de y0, entendeu? Beleza? Então, o que eu estou querendo chamar de atenção é o seguinte: na regra da cadeia, eu tenho que a diferenciabilidade das duas funções que eu estou compondo é sabida, é dada. E eu concluo como tese a diferenciabilidade da função composta. Beleza? Nessa conta aí que eu estou fazendo, não é isso que acontece. Eu só conheço a diferença, eu não sei que g é diferenciável. O que eu quero dizer é justamente o seguinte: olha só, se seno é diferenciável, então o arcosseno também é diferenciável. E a derivada do arcosseno é 1 sobre a derivada do seno. Beleza? Tranquilo? Só que ele não aparece com a cara de 1 sobre, porque a gente faz aquela manipulação lá, tá? Mas na verdade é 1 sobre. Certo? Tranquilo? Então, isso aqui não é a regra da cadeia. Tá? Eu estou usando já, para fazer essa conta, eu já derivo a função composta, que no caso é x, no caso é a identidade. Eu não estou chegando à conclusão que a função composta é diferenciável, tá legal? Isso aí é outro teorema, que assim, a conta que você faz baseada nele é a mesma da regra da cadeia, mas isso aí se chama, alguém sabe como chama esse teorema? Teorema da função inversa. E justamente ele diz isso, que se uma função é diferenciável num ponto e a sua derivada é diferente de zero, então, na verdade, existe uma vizinhança daquele ponto onde eu consigo inverter a função e a derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função original. Beleza? Isso se chama teorema da função inversa, que está escrito aqui. Eu perguntei qual é o erro dessa, aí está tudo explicadinho bonitinho, qual é o erro dessa argumentação, aí é esse que eu falei, tá? Então é esse, teorema da função inversa, que é exatamente o que eu acabei de falar. Beleza? Que eu estou dizendo que se f é diferenciável e f' de x é diferente de zero, tem que ser para todo x intervalo, enfim. Então, g é diferenciável no ponto y igual a f de x, beleza? E a derivada de g é 1 sobre a derivada da f, beleza, pessoal? Fala, Paulo. Tem um ponto que também a função ela tem que ser vetorana. Tem que ter um intervalo, mas quando eu escrevo, tem que ter um intervalo em torno, que é esse intervalo em torno do x, onde a derivada é diferente de zero para todo x, mas a invertibilidade vai ser consequência disso, sim. Entendeu? Beleza? Porque, na verdade, se a derivada é diferente de zero em todo ponto, a derivada é contínua, então, ou ela é positiva ou ela é negativa, em todos os pontos. Então, por isso que ou ela é crescente ou ela é decrescente, entendeu? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, alguns exemplos disso, posso apagar aqui, né? Isso tudo está bem explicadinho aí no PowerPoint. Alguns exemplos disso, por exemplo, se eu tiver a função seno mesmo, vamos dizer, que o gráfico vai ser assim, eu não posso, aí pega que x0 igual a zero, beleza? Tranquilo? x0 igual a zero, a derivada é diferente de zero, concorda? Eu não posso inverter a função seno globalmente, mas o que o teorema diz? Eu consigo um intervalo em torno do x0 igual a zero, que pode ser, por exemplo, menos π sobre 2 até π sobre 2, ou então um intervalo maior,
de tal forma que o gráfico da função, aliás, da função restrita a esse intervalo, tem derivada toda diferente de zero, tá vendo? Beleza? Tranquilo? Então eu posso inverter a função. Quando eu inverter a função, vai ser o gráfico da função arcosseno, beleza? Tranquilo? E a derivada da função arcosseno vai ser 1 sobre a derivada da função seno. Beleza? No ponto correspondente, tá? Certo? Beleza? Que aqui eu tenho G igual a f de x, tá? Beleza, pessoal? Tá de boa? Agora, repara, se for a função x2, por exemplo, eu não consigo inverter em nenhuma vizinhança de x0, porque a derivada é zero. Tranquilo? Então, diferente da função seno, que não é inversível globalmente, mas é inversível localmente, certo? Em torno do ponto x0 igual a zero, tranquilo? A função x2 não é inversível localmente, ou seja, não existe nenhuma vizinhança do ponto x0 igual a zero no qual eu consigo inverter essa função, tá de boa? Certo? Tranquilo? Mas dá para inverter em outro intervalo, né? É. Pega x0 igual a zero. Sim, dá para inverter em outro intervalo. O problema é que, se eu pegar um ponto, no caso, o ponto x0, onde a derivada é zero, não existe nenhuma vizinhança desse ponto que eu consigo inverter. Porque sempre eu estou pegando um intervalo onde a derivada é diferente de zero em todos os pontos, entendeu? Beleza? Tranquilo? Certo? Ou então eu posso ter uma situação, por exemplo, x3, tá? x3, a derivada é zero aqui, concorda? Só que x3 eu consigo inverter, certo? Tranquilo? Só que quando eu inverto x3, o que eu vou ter? Eu vou ter raiz cúbica de x, que o gráfico é esse, tá? Raiz cúbica de x, o que acontece? Ele não tem derivada nesse ponto, porque a derivada nesse ponto seria infinito. A reta tangente seria vertical. Então x3 não é diferenciável nesse ponto. Embora o gráfico seja suave, certo? Eu não posso dizer que a derivada existe nesse ponto, que daria infinito, daria uma reta vertical. Não consigo definir a derivada. Beleza? Então é o caso, quando eu tenho a derivada da função igual a zero, quando eu inverter, eu não vou conseguir derivar aquilo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Aí, fez sentido isso? A demonstração disso a gente não vai fazer. Mas fez sentido isso? Tá. Aí, o mais legal é o teorema da função inversa, no caso do Rn, que a gente vai falar ainda, tá? Como eu já falei aqui algumas vezes, no caso do Rn, a derivada é uma matriz, tá de boa? Isso quer dizer, não tá de boa, porque eu não falei sobre isso ainda. Mas eu já falei isso, lembra que eu já falei isso? Certo? Aí, o teorema da função inversa é o seguinte: se a derivada é uma matriz, se essa matriz é invertível, ou seja, se o determinante dela é diferente de zero, então a função é invertível localmente. Beleza? E esse teorema da função inversa, no caso do Rn, ele tem muitas aplicações, ele é muito importante. Uma das aplicações que é super importante, que você usa o teorema da função inversa em Rn, que eu vou falar um pouco dele quando a gente falar de derivadas do Rn, é o chamado, que é um teorema que é super intuitivo fisicamente, que é o teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais ordinárias. Beleza? Que ele diz o seguinte: se você tem uma equação diferencial razoavelmente bem comportada, tranquilo, e você tem uma condição inicial, o que é a condição inicial? Se for uma equação de primeira ordem, é a posição, o f de x0. Se for uma equação de segunda ordem, a posição e a velocidade, que aí tem várias, que é a lei de Newton, né? F igual a ma,
você tem uma condição inicial que é posição e velocidade e o teorema de existência e unicidade diz que para cada condição inicial, aquela equação diferencial tem uma única solução. Beleza, pessoal? Fisicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um movimento lá e eu conheço a posição e a velocidade inicial, esse movimento está bem definido. Eu conheço todo o movimento. Beleza? Tranquilo? Sob a ação de uma força. Não vai precisar a força mudar para mudar o movimento, mas enquanto for regido por aquela força, e isso é a demonstração desse teorema, uma consequência do teorema da função inversa. Tá? Beleza? E a gente vai falar disso no oscilador harmônico, né? A gente resolver a equação diferencial. Beleza? Um comentário? Não, só para depois, quando for falar do oscilador. Aí a gente vai voltar a falar sobre isso. Isso tem a ver com isso. Enfim. Aí eu botei uma propriedade incrível, que é voltando àquilo que eu falei no começo da aula, que é assim. Eu vou falar rapidamente, que é o seguinte. Uma função, a função derivada como, deixa eu ver se isso aqui, ó. Então, eu estou chamando de um operador D, ou seja, uma função D, que a cada função associa sua derivada. Tá legal? Se você olhar esse operador, né, ele é em si uma função, mas ele é uma função descontínua, que é uma espécie de ironia, né? A derivada, que é uma coisa super que tem a ver com suavidade, né? Quando você olha a derivada como uma função que associa cada função de sua derivada, isso é descontínuo, beleza? Intuitivamente, por que isso é descontínuo? Porque o que é uma função contínua? Vamos dizer assim, a gente já falou várias vezes, uma função contínua é aquela que leva pontos próximos em pontos próximos. É aquela que preserva a proximidade, lembra? A gente já falou em análise 1, a gente falou muito sobre isso, mas aqui um pouco também. Tá? Função contínua é que não rasga. Então ela preserva proximidades, beleza? Então ela leva pontos próximos em pontos próximos, tá? Basicamente o que isso quer dizer é que eu posso ter funções muito próximas que as derivadas estão muito distantes. Beleza? Tranquilo? E aí o que eu quero dizer com proximidade aqui? Com proximidade eu estou usando, a ideia de proximidade aqui é aquilo que se chama norma do sup, que eu falo, se duas funções estão próximas, se a diferença entre os máximos dela é pequena, beleza? Então a noção de distância que eu estou falando é o máximo de uma menos o máximo da outra, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, que eu chamei ali de 1n. Certo? Qual é o valor máximo dessa função? Na verdade é o máximo do módulo, tá? Mas isso não importa. Qual é o valor máximo dessa função? 1 sobre n. Tranquilo? Então, essa função aqui está próxima de zero, concorda? Beleza? Aqui quer dizer com zero é a função constante igual a zero. Eu estou falando de uma função próxima da outra. Tá de boa isso? Certo? Então, essa função aqui está próxima de zero. Beleza? Mas se eu calcular a derivada disso aqui, quanto vai dar a derivada disso aqui? Por isso que eu botei esse N2 aqui dentro. Porque olha só, o que esse N2 aqui dentro faz? Conforme ele for crescendo, essa função seno, ela vai ficando com a amplitude cada vez menor, ela vai ficando tipo assim, baixinha, por isso que eu digo que ela está próxima de zero, mas ela vai oscilando cada vez mais. Tá legal? Beleza? Ela vai ficando com um período, com a frequência cada vez maior, concorda? Certo? Então, quando eu derivo, então essa função
baixinha, mas que oscila muito. Tá legal? E quando eu derivo isso aqui vai ficar quanto? N cosseno de nx. Beleza? Certo? Então, isso aqui é uma sequência de funções que tende a zero, mas as suas derivadas tendem a infinito. Beleza? Certo? Que a derivada vai ficar n cosseno de nx, que tende a infinito. Não era para ter o n quadrado ali, não? É. Certo. Beleza? Mas o que importa é esse n aqui de fora. Beleza? Tranquilo? Porque olha para essa função aqui. Ela é muito pequenininha, mas ela oscila muito. Se ela oscila muito, a derivada dela é grande. Porque ela está fazendo assim, ó. Então ela tem retas muito inclinadas, mas ela é pequenininha. Beleza? Então, moral da história. Eu posso ter funções muito próximas, muito pequenas, com a derivada muito grande. Então é isso que faz o operador derivada ser um operador descontínuo. Fez sentido isso? Sim. Tá, mas isso aí é uma coisa só para tirar um pouco a gente da zona de conforto. Mas fez sentido isso mesmo? Tá. Tranquilo? Tá de boa isso mesmo? Tá. Bom, então agora antes para acabar a aula, eu quero falar um pouco de funções trigonométricas, tá? Que é uma coisa que é mais tranquila, tá? Só mudando um pouco de assunto, certo? Então, sobre essa parte até agora, tá? Tudo bem? Entenderam tudo? Curtiram? Acharam interessante? Algum comentário? Então, lembrando que a gente vai passar o trabalho, a gente tem que redigir esse trabalho final, né, da disciplina. Está tendo isso. Essa parte da aula de hoje e essa parte de seguida também tem muito a ver com o objetivo do trabalho que a gente vai passar, que é tentar relacionar isso aqui com a educação básica, beleza? Então a gente fez várias reflexões nesse sentido, tá legal? Então vamos lá. Agora, vamos mudar de PowerPoint aqui. Peraí, gente, que ele não está me obedecendo. Você quer aumentar a temperatura? Eu queria tentar virar ele para cima. Ah, ok. Tá, então olha só. Agora mudando um pouco de assunto, a gente vai falar de funções transcendentes, tá? Basicamente o que eu quero falar aqui é de funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, tá? Só que trigonométricas, as observações que eu quero fazer são muito mais rápidas. Exponenciais e logarítmicas, a gente precisa de uma aula inteira sobre isso, beleza? Tá? Então a gente vai falar agora de funções trigonométricas e numa próxima aula, algum dia que eu não sei quando é, vai falar de exponencial logarítmico, beleza? Falando aquelas coisas lá que eu falei. E lembrando também, que a gente já comentou, que essa ideia, essa palavra transcendente que a gente usa em matemática, tem gente que fala função transcendental, não é nada assim, tá? Já ouvi pessoas falando isso. A palavra transcendente em matemática quer dizer aquilo que não é algébrico, certo? Então a gente usa para números transcendentes, que são números que não podem, basicamente o que é um número transcendente? É um número que
que não pode ser representado algebricamente a partir dos naturais. Beleza? Então, todas as frações são números algébricos, todos os radicais são números algébricos, 2, etc. E π é seno de qualquer número, seno de qualquer ar que não seja aqueles que dão raiz de 3 sobre 2, coisas parecidas, são números transcendentes, beleza? Não podem ser representados. E a gente tem as funções transcendentes, que basicamente são aquelas que não podem ser representadas como combinações finitas de polinômios. Beleza, pessoal? Que a ideia é isso, aquilo que não é algébrico. Beleza? E essa, como a gente observou na aula sobre polinômios de Taylor, elas são calculadas por aproximações polinomiais, que a única maneira da gente determinar os valores é por meio de aproximações controladas. Tá legal? Certo, pessoal? Aliás, ficou faltando um negócio de polinômio de Taylor, né? Agora que eu lembrei. Mas depois eu falo, que é a classificação de pontos críticos. Enfim. Beleza? Mas daí falando então sobre funções trigonométricas, tá? A observação basicamente que eu quero fazer sobre funções trigonométricas, que eu acho que é muito importante em cálculo, é a seguinte: da onde vem o radiano? Né? Vocês já pensaram sobre isso? Por que a gente usa radiano? Eu vi isso uma vez, assim, um gifzinho é o ângulo, né? A cunha, o comprimento do arco, mesmo. Exato, exatamente. Assim, então, na verdade, radiano é o seguinte: a gente tem o círculo trigonométrico e a gente usa o raio como unidade de medida. Beleza? Tá? Às vezes fala que o círculo trigonométrico é o círculo de raio 1. Tá? Quando a gente fala isso, eu prefiro falar assim, né? No círculo trigonométrico a gente usa o raio como unidade de medida. Embora, assim, na prática pode parecer a mesma coisa, mas eu acho que, do ponto de vista, assim, é bem conceitual, mas do ponto de vista de como a gente ouve essa frase, isso tem efeitos diferentes, beleza? Tranquilo? E quando a gente fala o círculo trigonométrico por raio é 1, parece que, assim, que eu tenho que desenhar um círculo de 1 centímetro. Não é isso, eu vou desenhar um círculo qualquer. Só que nesse círculo eu vou usar o raio para medir as outras coisas. Beleza? Tranquilo? Pode ser um círculo grandão, um círculo pequenininho. Mas eu vou usar o raio como referência, o raio como unidade de medida. Tá beleza? Certo? E aí, qual é a vantagem de eu fazer isso? Qual é a vantagem? Eu não vou falar ainda agora, vou falar daqui a pouco. Mas o que acontece quando eu uso o raio? Poderia ser o diâmetro também, tá? Eu vou usar alguma coisa fixa dentro daquele círculo como unidade de medida, tá? Mas vamos pegar o raio, certo? O que vai acontecer? Esses arcos, eu vou encarar isso aqui, ó, esse comprimento de arco, eu vou medir com base no raio, beleza? Por isso que a volta completa é 2π radianos, beleza? Porque o raio cabe 2π vezes aqui dentro, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, quando eu uso o raio como unidade de medida, na verdade o que eu estou fazendo é o seguinte: os arcos, eu não estou mais encarando isso aqui como ângulo, e sim como arco. Tranquilo? Tá? Então, o arco e esses comprimentos aqui, esse aqui, vou desenhar assim, por exemplo, esse aqui que é o cosseno de x, e esse aqui que é o seno de x, e esse aqui que é o próprio x, são todas grandezas da mesma espécie, beleza? Tranquilo? Se eu uso, por exemplo, grau para medir isso,
isso aqui é ângulo e os outros são comprimento. Se eu estou usando o raio para medir e eu meço tudo em relação ao raio, então é tudo comprimento. Beleza? Tranquilo? Certo? Então guardem isso que eu vou voltar isso aqui a pouco. E o lugar onde isso é relevante é no cálculo com funções trigonométricas. Por isso que no cálculo sempre a gente usa como padrão as funções trigonométricas são medidas em radianos. Beleza? Se eu não usasse isso, como a gente vai ver daqui a pouco, não valeria que a derivada do seno ou cosseno. Não valeria nada daquilo. Certo? Porque os gráficos não teriam aquele... Eles seriam mais ou menos alongados, né? Beleza? Então não valeria essas relações. Já tinham pensado nisso? Não. Tá, então vamos falar sobre isso já. Certo? Mas antes disso, queria fazer umas observações iniciais, que é sobre perímetro e área do círculo, tá? Então, que aí, isso aí é bem da educação básica. Beleza? Que a gente aprende isso aqui, que o perímetro é 2πr, beleza? E a área do círculo é πr2. A gente aprende isso aí, bem trivial, assim, no ensino médio. Sei lá em que ano que eu aprendi isso. Perímetro e área do círculo. É no médio, né? Ele estava ou não? Eu acho que também estava, mas não tenho certeza. Ele estava. Então, olha só. E eu acho que a gente aprende essa fórmula aí, essas duas fórmulas, de uma forma completamente jogada, certo? No seguinte sentido: por que uma 2πr e outra πr2? Assim, ou, melhor dizendo, por que essa coisa π aparece nos dois, entendeu? Será que é coincidência ter π em um e no outro? Beleza? É óbvio que não, né? Mas como a gente pode trabalhar isso na educação básica? Primeiro, a observação é o seguinte: isso aqui que a gente encara como fórmula do perímetro, na verdade isso aqui é a definição de π, que é o que está escrito ali, tá? Isso aí é a definição de π. Qual é a definição de π? Aí, beleza, depois π é irracional, isso é outra história, tá? Isso não vem ao caso nesse momento. Mas quando a gente fala π é P sobre 2R, o que a gente está falando? Eu estou definindo uma constante, que eu estou chamando de π, como poderia chamar de qualquer outra letra, que é a razão entre o perímetro e o raio e o diâmetro de qualquer círculo. Tranquilo? E eu estou dizendo que essa razão é constante. Por que essa razão é constante? Porque se eu pegar dois círculos quaisquer, eles são semelhantes. Beleza? Então a razão entre os seus comprimentos lineares correspondentes se preserva. Tranquilo? Se eu pegar um círculo pequenininho, o valor do raio e o valor do diâmetro e o valor do perímetro vai ser uma coisa. Se eu pegar um círculo grandão, vai ser outra. Mas essas duas figuras, uma é a ampliação da outra. Então as razões entre os seus comprimentos correspondentes se preservam, beleza? Tranquilo? Então a definição de π é isso que ela diz. Tranquilo? Tá? Ou, em outras palavras, o perímetro e o raio, como eles são grandezas de comprimento, em qualquer círculo, eles se relacionam linearmente, tá? Que é a mesma coisa que eu acabei de falar em outras palavras. Beleza? Tranquilo? Agora, como é que a gente pode calcular a área? Uma maneira informal da gente ver a área do círculo, como isso aí já falei. Posso fazer um comentário aqui? Claro. Que é uma coisa assim, eu dei métodos computacionais 2, em física a gente estuda método de Monte Carlo, e uma das brincadeiras, digamos, que a gente faz com o método de Monte Carlo é encontrar π. E isso é feito, assim, num experimento que não era nem um experimento numérico, era um experimento mesmo
feito. Hoje não vou lembrar o nome era um nome francês, Balouvet, era um nome assim, que você desenha um círculo inscrito em um quadrado e vai jogando bolinhas, né? E aí depois você faz uma estatística das bolinhas que caíram dentro do círculo e fora do círculo, mas dentro do quadrado. E daí, né, dessa média, aparece o pi. É um negócio muito bacana, porque aí, se você tem pouca estatística, fica uma porcaria. Acho 3, né? Acho 2,5. Aí você vai melhorando a estatística, vai dando 3,1, 3,14. À medida que você vai aumentando, a sua barra de erro vai diminuindo e vai aparecendo. É bem bacana. Então, isso é um problema de probabilidade contínua, né? E dá até a princípio para fazer com criança. Você desenha, né? Bota um barbante com bolinha de gude, aí claro que não vai ficar muito preciso, porque o seu ponto não é um ponto, é uma bolinha. Mas aí vai jogando e vê quantos cai dentro, quantos cai fora. E aí pode repetir isso muitas vezes, né? Mas se você fizer um número muito grande, vai aproximar. Exato, né? Então com um tabuleiro você pode, né, contar várias vezes, dentro e fora total, dentro e fora total, e aí você tem uma estatística bacana, né? É uma coisa legal para fazer com fundamental, né? Alguém já fez isso? Ainda já ouviu falar? E aí, assim, é um custo super baixo, né? É uma cartolina com barbante colado e bolinhas, que pode ser de gude ou pode ser outro tipo de bolinha, mas é comprar confete, né? Come confete. E eu acho que assim, a gente só faz no ensino médio probabilidade associada com combinatório. São problemas de probabilidade contínua, porque aí o que está em jogo é a área, entendeu? A probabilidade de cair dentro ou fora é proporcional à área, por isso que aparece aqui, entendeu? E são problemas super legais que a gente poderia ser feito no ensino médio, né? Eu sempre defendo isso. Assim. Mas isso aí dá para fazer até para fundamental, né? Isso. Então, olha só, mas aí, então isso aí que eu já falei, beleza? Aí, como é que a gente chega na área? Uma maneira de chegar na área informalmente é a seguinte, ó, aquele desenho que eu fiz ali é um círculo de raio R, beleza? Aí dentro dele eu estou pegando um círculo pontilhado e eu vou considerar como se fossem infinitos círculos concêntricos ali. Já sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso aí, tá? Eu estou considerando infinitos círculos concêntricos. Tá de boa isso? Então eu estou considerando isso aqui, ó. Estou considerando os círculos de raio T ali dentro para todo T entre 0 e R. Tá certo? Então eu estou pegando aquele círculo ali como essa união de círculos concêntricos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou retificar cada um desses círculos, ou circunferência, beleza? Eu vou retificar cada uma dessas circunferências. Quando eu fizer isso, vai aparecer um triângulo. Concordo? Tranquilo? Essa base do triângulo aqui é o perímetro do círculo maior. Tá legal? Certo? E cada seção horizontal desse triângulo é o perímetro de algum círculo concêntrico daquele ali. Tá? E por que dá um triângulo certinho? Por que essa hipotenusa aqui dá um segmento de reta, não uma coisa toda torta? Justamente porque essa dependência entre o perímetro e o raio é linear. Então é como se eu tivesse aqui embaixo o perímetro e ali o raio. Beleza? Então por isso que dá um triângulo certinho. Tranquilo? Tá? Aí quem é a área desse triângulo? É um meio da base vezes a altura. Certo? Beleza? Tranquilo? Então eu chego a essa conclusão aqui, ó. A área de um círculo que eu estou assumindo também, isso que é a passagem que é informal, tá? Eu estou assumindo, mas é bem razoável acreditar nisso, concorda? Que a área desse círculo é igual à área desse triângulo, não é razoável isso? Tá? Só que isso não é imediato, tá? Beleza? Mas enfim, nós vamos acreditar. Então, a área do círculo é um meio do perímetro vezes o raio. Beleza? Então, na verdade, a fórmula da área do círculo é essa. Um meio do perímetro vezes o raio. Beleza? E aí, como é que π aparece? Quando eu junto essas duas coisas.
Tranquilo? Aí quando eu junto essas duas coisas, eu chego naquela forma conhecida. E R2, eu substituo o P aqui, beleza? Tranquilo? Tá? Então eu vou ter P igual a 2πr, e aí vai ficar πr2. Tá legal? Certo? Eu acho que essas fórmulas muitas vezes são jogadas, acho que é importante fazer isso aí, tranquilo? Tá? Porque parece, por que aparece, que é uma coincidência, né, aparecer π nas duas? Mas na verdade, qual é a ordem lógica disso? Π aparece na fórmula de perímetro como definição de π. E aí, isso por um lado. Por outro lado, existe uma relação entre o perímetro e a área. E juntando as duas coisas que aparece aquela que é conhecida como uma fórmula de área. Tá legal? Beleza? Eles tinham visto isso. Mas fez sentido. Dá para fazer isso no oitavo ano. Sei lá, algum ano, tá? Tem uma outra que assim, eu acho que é um pouco mais. Parece um pouco mais. Isso. Porque tem infinitesimal também, que você vai dividir em partículas muito finas e vira um retângulo. Isso. Eu acho que isso é mais, sei lá. Certo? Mais fácil essa? Eu acho. Mas é uma questão de opinião, tá? Essa aí que você falou também é válida. Uhum. Porque todas duas, você está fazendo uma passagem não demonstrada, tá? Sim. Porque o fato da área desse círculo ser igual à área daquele triângulo, isso não é imediato. Isso aí, na verdade, você está fazendo uma mudança de variável de integração, né? Na verdade. Uhum. Então você teria que mostrar que essa transformação que eu estou fazendo preserva a área. Poderia não preservar. Entendeu? Sim. Mas enfim. Mas é bem razoável. Convence, acho que convence, assim. Isso. Enfim, aí com isso, para ir lá, a gente chega por meio de uma proporcionalidade à área do setor, beleza? Tranquilo? Aí eu estou pegando esse F de X. Então esse X que eu estou chamando é o arco, beleza? Que é essa área do setor que eu vou usar daqui a pouco. Beleza? Então essa S de X é a área daquele setor circular. E eu estou dizendo que a área do setor circular está para a área total do círculo, assim como o arco, o comprimento de arco, né, que eu estou chamando de X, está para o perímetro do círculo, beleza? Aí eu chego nisso aqui, que é essa do meio de XR, beleza? Que é essa fórmula de área do setor. Aí, beleza, aí vamos lá. O que vai aí no meu caso? Aí eu vou fazer a derivada das funções trigonométricas, tranquilo? Tá? E aí que vai aparecer a importância de eu usar radiano, certo? Vocês querem que eu mostre aqui ou que eu faça a conta aqui? O que vocês preferem? Pode mostrar, eu acho. Vamos? Pode mostrar. Tá, porque eu acho que dá menos sono fazer uma conta aqui, né? Pode. Mas é porque essa conta aí é bem batida. Tá, eu vou fazer isso aqui, ó. Então eu vou fazer derivada do seno, beleza? Tranquilo? Então, isso que eu estou fazendo ali no começo, estou com preguiça de escrever, mas se vocês puderem eu escrevo, tá? Isso que eu... Precisa, né, gente? Dá para acompanhar ali. Porque essa conta aí não é nada demais. A gente fez umas 10 vezes hoje também. Então, aí beleza, ali a definição de derivada, né, que eu vou aplicar. Aí aqui eu usei a fórmula de seno da soma. Tranquilo, que todo mundo conhece. Aí vai ficar isso aqui assim, beleza? Tranquilo? Aí, ok, aí eu boto coisas em evidência, certo? Bom, então aqui eu separei cosseno de x, essa parcela ficou aqui, beleza? E nessa outra aqui eu botei seno de x em evidência, aí ficou isso aqui assim. Tá de boa? Certo? Então vamos parar por aí. Aí agora a derivada do cosseno. Aí é a mesma coisa, tá? Usa a fórmula de cosseno da soma e agrupo assim. Tranquilo? Já agrupei maceteadamente, eu quero menos seno aqui, enfim. Beleza? Mas assim, isso aqui é só reagrupar as coisas.
Aí o que eu observo? Que tanto na fórmula do seno, como na fórmula derivada do seno, quanto na derivada do cosseno, aparecem esses caras aí, que são chamados os limites trigonométricos fundamentais. Seno de H sobre H e 1 menos isso. E 1 menos cosseno de H sobre H. Tá legal? Então repara só que para resolver no ponto em que eu estou, para determinar as derivadas de seno e cosseno, eu só preciso resolver esses dois limites, tá legal? Certo? Por quê? O que eu vou fazer aqui é passar o limite com H tendendo a zero. Então, do ponto de vista do limite, esse seno de x e cosseno de x que aparecem aqui são constantes. Porque o x está fixo no momento do limite e o que está variando é o H. Tá legal? Então eu só preciso resolver esses dois limites aí. Concorda? Aí, vamos olhar aqui para o círculo trigonométrico. Aí vocês sabem quanto dá esses dois limites aí? Quanto tem que dar para quanto vocês chutariam? Para dar aquilo que a gente já sabe que tem que dar, isso aqui tem que dar quanto? 1. Isso aqui tem que dar quanto? 0, concorda? Senão nada daria certo. Beleza? Tranquilo? Aí se eu botar isso aqui vai dar certinho, ó. Derivada do seno ao cosseno, derivada do cosseno menos do seno. Beleza? Agora, por que isso aqui dá 1 e isso aqui dá 0? Isso aqui dá 0, beleza. Isso aqui daria 100. Mas isso aqui dá 1 só funciona com a unidade radiana. Se a unidade não for radiana, isso aqui não dá 1. Certo? Por quê? Qual é o significado geométrico desse limite aqui, ó? Vou desenhar o círculo trigonométrico aqui bem grandão. E aí, eu vou desenhar um arco H aqui, certo? Beleza? Tranquilo? Aí, quem é? Vou desenhar coisa de cores. Ó, esse negócio aqui, ó, é seno de H, concorda? Beleza? E onde é que aparece nessa figura esse cara aqui, 1 menos cosseno de H? É esse negocinho aqui. Beleza? Certo? E como eu estou medindo tudo em radiano, então H é o comprimento desse arco, tá? Então eu estou encarando, né, quando eu falo cosseno de x, cosseno de h, seno de x e seno de h, como eu estou usando radiano, esse h não é um ângulo, porque eu não estou medindo em grau ou qualquer outra unidade. Eu estou medindo, eu estou considerando ele como o comprimento do arco, porque eu estou medindo esse arco com a mesma unidade que eu estou medindo todos os segmentos lineares. Beleza? Tranquilo? Então, H é o comprimento desse arco aqui, concorda? Aí, quando eu faço H tender a 0, o que vai acontecer? Ó, olhando, faz como se fosse no GeoGebra isso aqui, tá? Quando eu faço H tender a 0, para valores muito pequenininhos de H, esse negócio que está em rosa fica cada vez mais parecido com o negócio que está em azul, concorda? Beleza? Os dois tendem a 0, tá? Repara que eu vou fazer, ó, o limite com H tendendo a 0. Então, vai todo mundo tender a 0 aqui, tá legal? Mas quando eu tenho o limite de uma razão, o que está em jogo? O que está em jogo é numerador e denominador, quem tende a 0 mais rápido, ou melhor dizendo, quem fica maior do que o outro. Tranquilo? Certo? E se eu olhar para valores muito pequenos de H, eu vou observar que esse arco
vai ficar cada vez mais parecido com essa corda aqui, que é o seno, concorda? Se eu botar um valor de H, ó, pequenininho, quem é o seno de H? É esse negócio aqui. Tranquilo? Então, quanto mais próximo de zero H fica, certo? Também os valores de H e de seno de H ficam mais próximos entre si também. Fez sentido isso? Certo? Por isso que esse limite aqui é 1. Tranquilo? Mas isso tudo que eu falei só faz sentido porque eu estou considerando H e seno de H com a mesma grandeza. Então, senão não faz sentido falar que as suas medidas ficam parecidas. Entendeu? Beleza, pessoal? Certo? E pelo mesmo motivo, isso aqui tende a zero, por quê? Porque quando H fica pequenininho, ó, quando H fica menor, esse 1 menos cosseno de H fica muito menor do que o H, estão vendo? Certo? Então isso faz isso aqui tender a zero. O numerador fica muito menor que o denominador. Tá legal? Certo? Então, por isso que em funções trigonométricas a unidade é sempre radiano, porque senão as fórmulas de derivada não seriam essas. Já sabiam disso? Vocês aí? A justificativa para esse limite fundamental vem de outra forma. É bem pensando com a coisa do zoom mesmo, no gráfico do seguinte. Esse motivo não, especificamente então, esse motivo não. Tem outra dedução aqui. Bom, isso aí eu falei. Bom, isso aí é o que eu acabei de falar, tá? Tem outra dedução aí, mas o que eu estou falando assim, porque eu acho que essa explicação, na minha opinião, ela evidencia mais a importância de usar radiano. Entendeu? Certo? Sim, porque aí no círculo trigonométrico é tudo uma grandeza só, tá? Bom, e aí tem outra dedução aqui usando comparação de áreas, tá? Eu vou explicar aqui rapidinho, porque isso aí não é uma dedução, tá? Isso aqui eu só estou meio que explicando intuitivamente. Ficou claro intuitivamente? A ideia aqui que é muito importante é que quando é que uma razão é próxima de zero? Quando o numerador é muito menor que o denominador. Tá legal? Certo? E quando é que uma razão é próxima de 1? Quando o numerador e o denominador têm valores parecidos. Então, por isso que isso aqui é 1 e isso aqui é 0. Agora, se não fosse radiano, isso não valeria. Tá legal? Bom, e aí essa dedução aí é com áreas, tá? Olha só. Então, eu estou fazendo esse S de H que está ali, ó, só para finalizar. Esse S de H que está aqui é a área do setor circular que está ali no meio, beleza, pessoal? Certo? Então, S de H é um meio de H, porque o raio é 1, tá legal? Então, é aquela forma, a área do setor circular é um meio do raio vezes o comprimento de arco, tá legal? Certo? Então, aqui como o raio é 1, a área desse setor circular vai ser um meio de H. Aí, esse T1 que eu estou chamando é esse triângulo aqui, ó, OAH. Tá beleza? Certo? Esse triângulo que está ali dentro. Então a área dele é um meio da base, a base dele é o raio, que também é 1, certo? Vezes a altura. Tranquilo? Tá? A altura é seno de H. E o outro triângulo de fora, a altura é tangente de H. Tá certo? Tranquilo? Eu poderia fazer isso direto com comprimentos, mas com áreas é melhor, que eu vejo que de fato um está dentro do outro. Então a área uma é menor do que a outra, tá? Bom, e aí eu vou ter isso aí, ó. A área daquele triângulo
é menor que a área do setor, que é menor que a área do triângulo de fora. E aí eu vou ter que H está entre centro de H e tangente de H, que é a altura do triângulo de fora, beleza? Que é a ideia de tangente, que é só uma regra de 3 que você faz ali. Tá? Então eu vou ter isso aqui, ó. Aí eu inverto, divido tudo por seno, tranquilo? Você vai dividir tudo por seno primeiro. Aí vai ficar 1 menor do que H sobre seno de H, que é menor que tangente de H sobre H. Aí eu inverto, vai dar assim. Beleza? Aí aqui, estão acompanhando isso? Sim. Tá. Aí aqui eu faço H tender a 0. Aí pelo teorema do sanduíche, quando H tende a 0, o cosseno de H tende a 1. Então isso aqui tem que tender a 1. Beleza, pessoal? Certo? Aí, para deduzir o outro, o que eu faço? Eu tenho esse aqui, ó, 1 menos cosseno H, tá? Aí eu multiplico em cima e embaixo por 1 mais cosseno de H. Aí em cima vai ficar 1 menos cosseno de H ao quadrado, que é seno de H ao quadrado. E embaixo vai ficar isso aqui, concorda? Beleza? E aí eu separo em duas frações, eu vou ter seno de H sobre H, que eu acabei de deduzir que tende para 1. E aqui eu vou ficar, eu separo esse seno ao quadrado em 2, tranquilo? E aí que eu vou ficar seno de H sobre 1 menos cosseno de H. Quando H tende a 0, isso aqui tende para 1, isso aqui tende para 0 sobre 2, tá? Que é 0. Tranquilo? Então eu chego à conclusão que esse limite aí é 0. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, alguma dúvida? Mas tudo isso que eu falei sobre funções trigonométricas era basicamente para falar isso. Assim, por que em cálculo as funções trigonométricas são sempre com radiano? Né? Eu acho que em cálculo 1 os professores não sei se avisam isso. Como é que é isso? Qual é a lembrança de vocês de cálculo 1? Como é que surge o radiano? Puxa, é porque sendo no noturno, ele teve uma abordagem um pouco diferente, então toda essa perspectiva foi abordada no geral. Foi abordada. Assim, até questão de análise alta também, falando sobre Epsilon, falando sobre os conceitos que a gente veria futuramente. Daí, no geral, um apanhado assim, salto positivo. Mas eu sei que aqui no integral, pelo menos, Porque no integral não dá tempo. No integral, minha experiência foi no integral. Mas aí, não sei se ela é condizente com o que as outras pessoas tiveram. Mas o professor que eu tive cálculo 1, ele fez como se fosse uma tarefa de casa. Ele falou assim, ó, gente, ele fez a demonstração, ele primeiro apresentou o radiano, ele fez essa demonstração toda aí, chegou no seno igual a 1, e ele falou assim, mas isso aqui é com radiano, quero que vocês façam em casa, se fosse em graus. Aí eu fiquei lá tentando quebrar a cabeça, não consegui fazer. Aí quando chegou na aula, ele fez a demonstração e acaba que fica tipo uma regra da cadeira, acaba caindo meio que uma regra da cadeira. Tem esse fator multiplicativo. E aí não fica 1, né? E aí ele mostrou por que a gente usa radiância. Então, por que não fica 1? Porque você está comparando coisas que estão medidas em unidades diferentes. Então, a derivada do seno seria uma constante, não seria um cosseno, seria uma constante vezes o cosseno, entendeu? Porque se você for desenhar o gráfico das funções seno e cosseno em outras unidades, eles ficariam mais alongados, ficariam com outro, então teria esse fator multiplicativo, exatamente, seria tipo uma regra da cadeia. Mais alguém tem uma lembrança de cálculo sobre isso? Mas fez sentido isso? Beleza. Então é isso, por hoje é só. Vou terminar mais cedo, porque se fosse tráfego exponencial agora seria. Valeu, pessoal.